trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. O episódio hoje, que vai sair atrasado, peço desculpas, mas garanto que terá a mesma boa qualidade dos outros episódios. E nessa semana eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o CCC, o Comando de Caça a Comunistas, um grupo paramilitar de extrema direita que assombrou o Brasil durante a ditadura militar, realizando uma série de ataques, sequestros e outras violências com o aval do Estado. A ideia vai ser apresentar um pouco esse grupo e a sua participação na política e na repressão aos opositores. Então vamos lá entender um pouco mais sobre esse grupo. Caminhando e cantando e seguindo a... O CCC foi criado em 1963, composto pela classe média, mas principalmente por estudantes da Universidade Mackenzie e da USP. Para quem não sabe, a Universidade Mackenzie é uma universidade muito prestigiada, mas não apenas estudantes compunham esse grupo. Graças a denúncias, a reportagens, a Comissão da Verdade e a muitos estudos, foi descoberto que policiais atuavam juntamente com os estudantes na repressão desse grupo. E grupo esse no qual seus membros andavam armados e sempre prontos para agir, para atacar. Clarissa Brasil chega a destacar na sua dissertação de mestrado que o CCC, nós chamamos de CCC, melhor dizendo, não era um grupo único. Eram diversas células espalhadas pelo Brasil, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, mas também tinha estar em lugares Nordeste e em outras cidades. Eles não eram um grupo único, mas agiam como tal, tendo uma estrutura hierarquizada, de certo ponto. E, além da estrutura, uma outra questão que unia todos esses grupos eram as ações terroristas. Ações essas que se fortaleceram após 64, após o golpe de 64, melhor dizendo, destinadas ou tinham como alvo pessoas progressistas, pessoas anti-regime e até mesmo membros do clero. O padre Antônio Henrique Pereira Neto, auxiliar do famoso Dom Helder Câmara, foi atacado por membros desse grupo. O CCC, para vocês terem uma noção, chegou a invadir o show, um espetáculo do Roda Viva, em 68, em um teatro onde uma peça do Chico Buarque seria exibida, espancaram o elenco e funcionários locais, e funcionários do local. E outra célula, agora no Sul, realizou a mesma ação no teatro no Sul, com o mesmo espetáculo. Deixando claro como que o CCC tinha um viés político, tinha alvos específicos. Os alvos, como falei, eram os opositores ao regime. Os opositores políticos, mas também os opositores não políticos, aqueles, ou melhor dizendo, que não tinham cargos políticos, mas faziam política para suas músicas, para suas peças, pelas suas manifestações. Falar do CCC é destacar que a presença do CCC nos cursos superiores. E para falar isso, nós temos que ir até 1968. Em outubro de 68, para ser mais exato, ocorreu a chamada Batalha da Maria Antônia. Maria Antônia, a rua Maria Antônia, que curiosamente permitia que a USP e Mackenzie fossem vizinhas. E qual é o problema disso? Apesar de alunos da USP serem membros do CCC, muitos alunos da instituição, a maior parte, melhor dizendo, eram contrários ao regime. E, em outubro, estavam fazendo campanhas na rua de arrecadação de dinheiro para financiar a ida dos estudantes ao congresso da Uni. Durante essa arrecadação, alunos do Mackenzie, da Faculdade Presbiteriana, entraram em conflito. Nos dias 2 e 3 de outubro, uma série de brigas, de lutas entre os membros entre os funcionários da USP, entre os alunos da USP e os alunos da Mackenzie, aliados ao CCC, mas também ao movimento anticomunista e à Frente Anticomunista Cristã, 3 grupos de extrema-direita e violentos, fizeram todo um conflito
por 2 dias que levaram ao assassinato de José Guimarães. Ele era estudante secundarista. Ele estava no ensino médio. Ele não tinha nem 18 anos quando ele foi assassinado por um tiro disparado por algum membro do comando de caças comunistas. Tiro esse que foi disparado de um fuzil, uma arma que era proibida de porte civil, que apenas o exército ou as forças armadas teriam a posse, teriam a permissão para ter essa arma. O que já levanta muitas suspeitas de como um estudante do universitário conseguiu uma arma proibida por lei para se uma arma com acesso com uma posse tão restrita. Posteriormente, João Parisi Filho, aluno do Mackenzie, foi identificado como um membro do grupo de extrema-direita e um torturador, tendo sido linchado e quase morto, tendo sido espancado e quase morto por alunos da USP. Houve uma questão interessante. Uma pessoa morta, dezenas de feridos, prédios vandalizados, um custo altíssimo, humano, financeiro, político. Era de se esperar que a polícia fosse investigar. Aí vem a questão. A Polícia Militar de São Paulo não investigou os ataques, alegando que não era da alçada dela, que deveria ser a Polícia Federal a investigar por se tratar de um crime político de tamanha gravidade. Por sua vez, a Polícia Federal, por sua vez, sob o comando do general Silvio Correia, falou que era uma briga, uma desordem apenas, não era nada político. Então a PM deveria investigar, junto com a Polícia Civil, e tomar devidas medidas. Um jogou pro outro, que jogou pro outro, jogou pro outro. Por quê? Porque o que importava era manter, proteger e garantir a impunidade do CCC e dos seus membros, estudantes e policiais. Demonstrando como que o CCC como comando estava tão próximo, extremamente próximo dos militares, estava próximo das forças de repressão. Em dezembro do mesmo ano, 2 meses depois, o conjunto residencial da USP, onde os estudantes moravam, foi atacado, foi alvejado por membros da CCC. Alguns dias depois, a PM invadiu o prédio, levando estudantes para o DOP São Paulo. Vocês realmente acham que foi um acaso que o CCC atacou e que a PM invadiu o prédio depois? Não. É mais um exemplo, mais uma evidência da proximidade entre a força repressiva paramilitar, que era o CCC, e outros grupos, como o Esquadrão da Morte, Esquadrão Lecoq, e as forças estatais de repressão, a Polícia Militar, DOPS, DOI-CODE, Departamento de Polícia Federal, Polícia Civil, mostrando como que o Estado praticamente abriu mão, um pouco pelo menos, do monopólio da força para garantir uma maior força, para garantir uma maior repressão, para aumentar, no final das contas, a sua força repressiva contra qualquer outro grupo, contra qualquer pessoa oposta ao regime. Antiga lição de morrer pela pátria. Lembra que eu comentei da presença do comando na política? Dentro do movimento estudantil, membros do Comando de Caças Comunistas fizeram parte da chapa que concorreu e foi eleita ao Centro Acadêmico 11 de Agosto, o Centro Acadêmico do curso de Direito da USP. Muito se fala de como os estudantes, de forma brava e corajosa, lutaram nas universidades, nas ruas, nas instituições de ensino contra a ditadura. Mas há também de ressaltar como nessas instituições haviam pessoas aliadas ao regime. Havia pessoas que estavam dispostas a tomar o poder politicamente, ou ganhar o poder politicamente, para garantir a sua visão de mundo, para garantir as suas visões políticas fossem mantidas. O regime não durou para sempre, e no final da década de 70, começo da década de 80, começou a ter uma abertura do regime. A abertura é essa que não foi acompanhada pelo CCC, já que o grupo, assim como outros militares da linha dura, mantiveram os ataques. Muitos membros do exército, das forças de repressão, acreditavam que o regime não deveria ser aberto. Tanto que os militares fizeram o atentado ao Rio Centro. Um atentado que
que foi gravíssimo, mas poderia ter sido ainda muito pior. A ditadura chegou ao fim, diversos estudos são feitos, como eu falei, a Comissão da Verdade, Comissões Estaduais da Verdade, estudos, denúncias, o livro maravilhoso e o grupo Brasil Nunca Mais recolheram testemunhos, recolheram provas, evidências e divulgaram os membros do CCC, junto com a identificação de suas vítimas. Vale ressaltar que muitas vezes a identificação das vítimas era feita não por elas mesmas, mas por seus familiares que falavam em nome daqueles que não estavam mais junto de nós. Denúncias revelaram que Raul Nogueira, apontado como um dos criadores do CCC, era funcionário do DOP São Paulo. Novamente, um membro da força de repressão estatal. E não parava por aí. De acordo com documentos revelados, que utilizam essas bases que eu falei para compilar dados, aproximadamente 30 agentes da repressão apontados como criminosos, ou seja, assassinos, torturadores, tiveram participação no CCC. O CCC chegou a atuar junto do Fleury na prisão, na tortura de membros do clero. Se não me falha a memória, o próprio Dom Helder Câmara chegou a ser agredido violentamente por membros do CCC. Muitas vezes somos ensinados que os graves ataques aos direitos básicos nesses 21 anos de ditadura foram obra de funcionários do Estado, em especial da Força de Segurança. Fica claro com esse episódio que isso não é a realidade como um todo. Fica claro como civis, tomados pelo anticomunismo, pelo radicalismo de direita, o radicalismo de defesa da ditadura, realizaram ataques com as próprias mãos. Para lidarmos com a ditadura, efetivamente, devemos cada vez mais nos aprofundar nos cantos desse regime pouco explorados. Devemos desvelar os pontos ainda não revelados. Por isso, eu, como historiador, como pesquisador, defendo que mais e mais estudos sobre a ditadura têm que ser feitos e cada vez mais informações, os dados, a verdade tem que ser revelada para que um regime como esse nunca mais volte a se repetir no nosso país. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe... Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio aqui. Convido você que nos escuta a nos seguir no Instagram, Twitter e Facebook nas páginas @Mundo de História. É uma forma de vocês sempre estarem por dentro de novidades, anúncios e qualquer situação que ocorra sobre o podcast, não ter episódio, onde vai atrasar. E também é uma forma de você mandar um feedback para nós, a sua opinião sobre o episódio, o seu gosto, o que você gostaria de ouvir, o que você não gostou, o que poderia melhorar. Inclusive, se você escuta pelo Spotify, você pode fazer isso diretamente pelo aplicativo. E também, mas você também pode, no Instagram, você encontra ainda o link do nosso Catarse e Pix, para você que tem condições e vontade de financiar com valor único ou um valor mensal o nosso podcast, para ajudar a manter esse projeto no ar. Mas você também pode ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com os amigos, colegas, familiares, qualquer um que você acha que possa gostar desse ou de outros temas. Mas no mais, espero ter gostado do episódio, espero ter entendido a mensagem e vejo todos vocês na próxima semana com um episódio muito, muito especial. Um grande abraço e até lá. Caminhando e cantando e seguindo a